E aí, lendários, beleza? Meu nome é Pedro Almeida e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre o livro As 48 Leis do Poder. É um livro que eu tô lendo muito foda e ele ensina muitos gatilhos mentais que acontecem com a gente no dia a dia, muitas técnicas de persuasão e muita tática suja que as pessoas usam com a gente não percebe às vezes. A gente toma enxurrada disso e a gente não percebe. Às vezes a gente acha bonito, a gente aplaude, a gente bate palma. Como é o exemplo dos políticos, que muitas vezes a gente faz isso e eles usam muita tática suja com a gente, sabe? Já para subir no poder, já para ter acesso a coisas que as minorias não têm. Enfim, bora bater um papo hoje sobre essa lei que se chama mais ou menos assim: não crie fortalezas, pois o isolamento pode ser perigoso. O que mais ou menos quer dizer? O livro começa contando uma historinha sobre o primeiro imperador da China. Esse cara, na sua juventude, ele era um cara poderoso, era um cara que tinha os exércitos dele, respeitava ele, que tinha um exército muito grande, vivia no meio do povo e tal. Só que com o tempo ele foi fazendo muita merda, ele foi aprontando muito e foi fazendo o quê? Ele foi criando uma fortaleza lá imensa, velho, um negócio surreal e se isolou cada vez mais. Foi se isolando, foi se afastando da população, foi se afastando do exército dele, a tal modo que nem o próprio exército dele mais o respeitava. A galera torcia para que trocasse de império, a galera torcia para que ele morresse e alguém tomasse poder dele, porque ele não dava ordens, não fazia nada. Muitas vezes a galera criavam leis lá e ele nem contava pra ele e ficava por isso mesmo. E certo dia esse cara se isolou muito, nem a família dele tinha contato com ele. Certo dia ele foi fazer uma viagem, precisou fazer uma viagem e acidentalmente ele morreu. Ele morreu na viagem. E aí trouxeram ele, danaram o sal lá pra disfarçar o cheiro. Trouxeram ele, eu sei que foi uma morte tão silenciada que a galera nem sentiu falta dele na época. A galera nem notou que ele tinha morrido, muita gente, porque de tal forma que ele tinha se isolado, o império estava fraco, estava cada vez mais fraco, porque ele se isolava, não dava ordens, não sabia o que estavam tramando lá contra ele, não sabia o que estavam tramando contra a China na época. E aconteceu isso. Aí tomaram o poder dele e voltou a crescer o império. E o que, é que a gente pode tirar a lição disso? Que muitas vezes a gente não percebe, não tem essa noção. Que, como políticos, por exemplo, muitas vezes quando eles estão no meio do povo, quando eles estão ah não, esse cara é respeitado, esse cara é bom, esse cara é o gente da gente. O cara vai lá, vai pro meio do povo, vai, abraça todo mundo, beija todo mundo, escuta o que estão falando dele, escuta o que estão falando do governo dele, escutam o que estão tramando contra ele, sabe quem são os inimigos dele. Tudo isso, esse cara tem chance de realmente crescer nessa área. Pode perceber isso, a maioria dos políticos que crescem, que ficam marcados na história, eles eram de estar no meio do povo mesmo, de estar botando na cara, de estar caminhando com a população, de estar escutando a população. E é assim. E às vezes essa questão do isolamento fala para ser perigoso por isso, porque a gente se afasta de tal modo da sociedade, a gente não escuta o que as pessoas estão falando. Se você, sei lá, às vezes você é um prefeito, você é um vereador, você não escuta o que as pessoas estão falando de você, o que as pessoas tramam contra você, se você é uma pessoa influente na sua cidade, se você é uma pessoa que é dono de empresa, alguma coisa, se você não está presente no meio das pessoas, a galera muitas vezes não vai te respeitar, não vai acatar suas ordens de boa, vai fazer o que fizeram com esse imperador. Às vezes vão criar suas leis lá e você não vai nem ficar sabendo, porque você se isolou de tal modo que parece que sua vida vive uma mentira, vive aquela coisa de tua fortaleza, sua realidade ali é diferente da realidade que acontece realmente. E outros exemplos disso também, de naquela época também, tinham muitos pintores, escritores, artistas famosos que ficaram famosos porque eles estavam no meio do povo. Como por exemplo Shakespeare, que as obras dele foi acesso para todo mundo, teve acesso para os mais pobres, que naquela época a maioria era para acesso a galera rica, a galera poderosa, e ele foi lá, quebrou esse tabu e ele é o que é hoje, respeitado, conhecido. E assim fica na história, assim fica a lição pra gente, que a gente tenha, que a gente se isole, a gente possa se isolar. Não tô falando de isolamento de pandemia não, pelo amor de Deus. Eu tô falando que a gente se isole assim, que a gente, às vezes a gente se retrai um pouco pra gente pensar, pra gente criar planos, mas que isso às vezes pode ser perigoso. Quando a gente começa a se isolar de tal modo que a gente não quer conviver mais sociedade, isso fica perigoso
E às vezes abala até a mente da gente. A gente fica com medo de sair, a gente fica achando que vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então é isso, o bizu é esse. Na vida a gente tem que mudar a cara, a gente tem que estar no meio da multidão, a gente tem que estar escutando o que as pessoas estão falando, a gente tem que estar ali sabendo realmente o que acontece pra gente não parar na realidade, não parar no tempo. E a vida continua, a vida tem suas ordens, o mercado tem suas ordens, o seu corpo tem suas ordens também. Tudo acontece como tem que acontecer. E não é você se isolando, as coisas vão mudar não, porque você quer não. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí dessa visão aí. A cada dia eu espero também conseguir transmitir pra você, me comunicar melhor com vocês, conseguir transmitir melhor as mensagens, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, pra falar sobre isso. Mas enfim, é isso aí. Espero que se vocês chegaram até aqui, que vocês se inscrevam no canal, dê seu like e deixe aí sugestões do que vocês querem ver por aqui. Como eu falei, eu vou agora bater papo, eu vou conversar, eu vou falar, porra, eu achei isso interessante hoje, eu vou compartilhar isso com a galera. Isso aí, enfim, abraço.